Olá pessoal, antes de começar, eu já vou pedir para vocês, não esquece, curte o vídeo, assina o canal, isso ajuda a gente pra caramba, o canal tá crescendo e é isso que a gente quer. Vamos nessa? Tá, para esse vídeo, eu acho que é um dos componentes mais legais que o Bootstrap tem, porque ele é bem completinho. Aqui ó, a gente tem a passagem do carrossel, tanto nessa lateral quanto nessa, então eu posso ir e voltar, né? E aqui embaixo ainda eu tenho a questão dos, à medida que eu vou clicando aqui ó, ele vai passando também as imagens, beleza? Então, vamos lá ver como é que eu fiz isso aqui. Beleza? Tela aí liberada, tudo tranquilo. A gente vai criar aqui agora, principalmente, as imagens. Primeira coisa que eu vou colocar são as imagens. Porque toda vez que a gente está fazendo o carrossel, a coisa mais importante, ou a coisa que a gente mais tem que se preocupar são com as imagens. Então eu vou colocar aqui, ó, the block, e vou colocar aqui também um 100, beleza? Aqui as imagens, eu vou colocar em relação às imagens, vou colocar aqui um src, eu vou colocar imagens, que é o nome do diretório onde estão minhas imagens, imagem, aí aqui um cifrão, .jpg, obviamente, né? Que é a extensão da minha imagem. E eu vou multiplicar isso aqui por 7, porque eu tenho 7 imagens, beleza? Coloquei as 7 imagens, só que no início, antes disso aqui, eu esqueci que tem uma div, que é muito importante colocar. Então eu vou colocar aqui, ó, a minha div vai ser um ponto carrossel, só que aqui não tem só carrossel, é carrossel item, beleza. Então agora a gente tem essa questão aqui, ó. Eu tenho uma div carrossel itens, e dentro dessa minha div carrossel item tem essa estrutura aqui, que é a quantidade de imagens que eu tenho. Então eu vou colocar aqui 7, boa. Opa, vacilei aqui, né? O que eu tenho que multiplicar é a minha div vezes 7. Então eu venho cá, eu coloco a minha div vezes 7. E para cada uma tem toda essa minha estrutura aqui de imagens. Pá, beleza. Eu tenho aqui, ó, cada div, e para cada div eu tenho uma imagem. Fechou. O pai de todos esses caras aqui, carrossel item. Mas, então eu vou colocar aqui, ó, div ponto, ou coloca só ponto, né? E aqui eu vou colocar carrossel, né? Carrossel.inner. Que isso aqui vai ficar dentro de todo mundo. Segurando o Alt, vou jogar esse cara aqui lá pro final. Vamos salvar e ver o que está acontecendo aqui. Ainda não tá aparecendo nada, né? Então, o primeiro aqui, a primeiro carrossel item, você vai colocar active. E quando você dá um save, ele já aparece aí. Do lado de fora aqui, a gente vai colocar um outro camaradinha, que é o nosso carrossel. Eu vou chamar ele aqui de carrossel example control, porque ele vai ser controlável, mas você pode colocar só o nome que você quiser aqui. Isso aqui, lembrando que é só um ID. E o class que eu vou usar um carousel, vou usar um slide, e principalmente, eu quero que ele tenha um efeitozinho de fade, tá? Beleza, então aqui é o mesmo princípio. Vou pegar onde ele fecha aqui e vou colocar ele lá no final. Então, dá um reidente aqui. Quando a gente salva, já vem pra cá e o meu carrossel já tá aí bonitinho. O detalhe é o seguinte, gente. O carrossel, ele tem os controladores dele, né? Então aqui são as imagens que vão ficar oscilando e aqui é o container dele completo. Só que depois dessas imagens aqui, né, que vão ficar oscilando, dentro do inner, então eu tenho que vir cá dentro do inner e colocar dois links. O primeiro link que você vai colocar, ele vai estar apontando, todos os dois, né, vão estar apontando aqui, ó, você vai ter que colocar o seu ID. Então, é esse carrossel aqui que eu estou trabalhando, então eu venho cá e coloco ele aqui. Aqui mesma coisa, então eu vou colocar um jogo da velha e vou colocar também carrossel control. É legal a gente colocar, nesse caso aqui, row, e eu vou colocar esse row aqui para ser um botão. E aqui, ó, eu vou colocar o data slide, a gente vai usar um data slide, onde o de cima aqui, ó, vai ser prev e o de baixo vai ser next. Beleza? Bem intuitivo e bem simples. Dentro do primeiro e dentro do segundo, a gente vai colocar praticamente a mesma coisa. Então, eu vou colocar o cursor aqui, ó, piscando. Então, eu vou selecionar só o A aqui, apertar Ctrl D, jogar o cursor para cima. E nesse aqui eu vou colocar um span. E para esse span, eu vou colocar um class dele, que é um carousel, control, prev. E aqui eu vou colocar icon. Obviamente, o de baixo, vou dar só um tab aqui, né? Mas, obviamente, o de baixo a gente tem que trocar. Mas eu vou fazer esse aqui de baixo uma vez. Um span, onde o class dele vai ser um sr only. E aqui eu vou colocar anterior, só que no de baixo eu vou colocar próximo, né? E aqui, ó, a gente tem que colocar nesse aqui, tem que escrever next. Aqui, para acabar de completar, nos dois, eu só esqueci aqui de colocar a class, né? Então eu vou colocar aqui carousel Ctrl-prev. No de cima é prev e no de baixo, next. Isso aí.
quando eu salvar, ele vai atualizar aqui e pronto, olha lá. Ele vai ficar já funcionando aí o nosso carrossel sem problema nenhum, já tá bonitinho aí. O detalhe é o seguinte, o carrossel já tá funcionando, só que eu queria colocar mais coisas nesse carrossel. Por exemplo, eu posso colocar aqui embaixo os dizeres, né, algumas chamadinhas, alguns textos, e é isso que eu vou trabalhar agora. Para esses textos, aqui em cima, dentro dessa div aqui, ó, depois da imagem, então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar esse img aqui, src, vou selecionar só essa primeira parte aqui, vou dar um Ctrl D até que chegue no último, tá? Quando chegar no último, você vai voltar aqui, né, com a setinha, deixar a setinha antes do sinal de, né, antes de iniciar a tag e vou dar um Enter. E aqui, ó, vou apertar o End e aqui no final eu vou dar um Enter também, porque eu trabalho com todos de uma vez, beleza? Aqui eu volto, vou dar vou colocar um H3, que eu acho que seria legal colocar um H3, e eu vou colocar também um parágrafo, beleza? Para o meu H3, eu vou colocar o nome de cada um deles, cada um dos personagens. Vou acelerar aqui, tá? Beleza, então eu salvei aqui. Quando eu volto, não tá aparecendo, coisa estranha, né? Beleza. Isso aqui eu fiz intencionalmente para que você se lembre, tá? Pra todos nós nos lembrarmos de que eu vou pegar aqui, vou selecionar só o H3, vou dar um Ctrl D até chegar no último H3, são as estrelas, viúva negra, beleza. Agora eu vou dar um toque com a setinha pro lado, vou dar um Enter. E aqui, ó, a gente tem que colocar uma div, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um carousel, traço caption, e vou colocar uma outra, um denon, e vou colocar um md block. Eu tô colocando isso aqui porque caso chegue em md, esse título aqui, eu vou apagar ele, tá? Porque se tiver no celular, pode ser que fique muito pequeno. Então, vou dar um tab aqui, beleza? Vou pegar essa minha div aqui e vou fechar ela depois do parágrafo. Então, é tudo com a setinha, tá vendo que eu tô caminhando aqui? Vou dar um Ctrl Shift P, Hidden Lines, beleza. Agora vou dar um Ctrl S e pronto. Aí o nome já tá aparecendo aqui embaixo, ó. Homem-Aranha, olha lá, ó. Doutor Estranho, Homem de Ferro, Homem-Formiga e por aí vai. Beleza. Para os parágrafos, eu vou selecionar todos eles, eu não vou me preocupar com esse parágrafo, que eu vou colocar só uma frase aqui qualquer, tipo a frase que eu coloquei, né, no início do vídeo. E aqui eu vou colocar, obviamente, um class, e para esse class eu vou colocar um display, traço 5. Vou dar um Ctrl S aqui e pronto, olha lá, ó. Ficou Homem-Aranha e um texto apenas para ver como vai ficar. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas não está ficando muito bonito, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um CSS e eu vou entrar lá dentro, aqui dentro do meu GitHub, em repositório, eu já fiz um CSS para essa aula. Então, eu vou vir cá, ó, em outros componentes, e aqui, ó, carrossel, eu vou pegar esse CSS aqui, ó, copiar ele aqui, vou vir aqui e vou colar. Ó, vou aqui, vou simplesmente colar aqui. Ctrl Shift P, Hidden Lines, boa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo que o carrossel, o caption do carrossel, ele tenha fonte de 2 EM. Isso aqui eu já expliquei para vocês, né? Nas aulas lá de fonte, nas aulas de tipografia. Aqui eu quero que a fonte seja branca, continue branco, não tem problema. E aqui eu estou colocando um sombreado. Eu estou colocando um sombreado aqui, deixando o sombreado na diagonal e o sombreado um pouco maior. Quando a gente volta, olha lá, ele fica bonitinho desse jeito aí, ó. O texto fica mais aparente e o Homem de Ferro também fica mais aparente. Se eu for clicando aqui pro lado, beleza. Então aí a gente tem ficando quase legalzinho, né? Então vamos lá. Agora a gente vai passar para um outro estágio, que é o estágio onde a gente vai colocar uns controles, aqueles controlezinhos, tipo como se fossem uns índices aqui embaixo, ok? Eu vou criar aqui então um data target. Quem que é o nosso target? A gente já colocou ele aqui em cima, né? Então eu venho cá, vou colocar um aqui, beleza? Esse target aqui. E eu vou colocar um outro data slide para, né, to. E aqui é o pulo do gato, que a gente vai colocar um jogo da velha. E eu vou colocar um arroba também. Esse arroba, lá na parte do emit eu expliquei
Eu não sei se essa parte aqui ficou bem explicadinha, mas você pode começar do zero. Aqui, ó. É só você colocar um arroba e falar de quem que você vai começar. E aqui eu vou multiplicar vezes, dado que eu estou começando de zero, e eu tenho 7 imagens, eu posso colocar aqui apenas 6, né? Então eu dou um tab, aí ó, criou tudo certinho para mim. Quando eu dou um Ctrl S aqui, já vai aparecer aqui embaixo para mim. Opa, apareceu esse carinha aqui, não era minha intenção. Opa, esqueci de colocar aqui, né? Um class. E esse class é o Carousel, Carousel Indicators. E agora sim, aí quando você salva, aí vai aparecer aqui embaixo pra gente os itenzinhos, né, que a gente pode clicar. Ô Vinícius, por que o seu tá ficando cinza assim? Porque aqui, ó, no CSS, eu pedi para quando ele tivesse ativo, ele ficasse com um cinza, né? Porque ele já tá branco. Aí, por exemplo, eu cliquei nesse aqui, ó, aí ele vai ficar cinza e tal. Ah, eu quero que o meu fique preto. Sem problema nenhum. Coloca só black aqui, ó. Quando você clicar, ó, quando ele estiver ativo, ele vai ficar preto. Eu não acho que é uma boa não, para falar a verdade. Ele silver aqui, talvez se você colocar um... Eu acho que silver é uma melhor opção. Então, vou dar um Ctrl R aqui, beleza. Tá aí. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria que vocês... que eu queria mostrar para vocês em relação ao carrossel. Eu acho que o nosso carrossel ficou bem legal. Se a gente diminuir ele bastante aí, ó, ele já tá responsivo, né? Já tá mostrando pra gente. Então ele já fica aí bonitinho, responsivo pra gente, ó. Olha lá. Abriu num tablet da vida, ficou desse jeito aí. Se eu aumentar, beleza? Agora, falando do Collapse, ele é bem simples, não tem nada demais. Eu coloquei aqui só as maneiras que nós podemos chamar, né, o Collapse, e coloquei aqui um texto e uma imagem para a gente deixar ele bem intuitivo aqui, ou apresentar as maneiras como a gente pode colocar informação dentro do Collapse. Então aqui, clicou, você tem maneiras de contrair e abrir esse Collapse. Então vamos ver como é que ele é feito. Aqui no Visual Studio Code, quando eu estou falando de Collapse, a primeira coisa que você pode fazer é colocar uma div, então eu vou colocar assim um ponto collapse, e dentro desse collapse eu vou colocar um card, e vou colocar, além desse card, vou colocar um card body. Quando você der um tab, ele vai ficar desse jeito. Um outro detalhe é que aqui em cima você vai falar assim, eu quero chamar esse collapse por meio de um botão, ou eu quero chamar esse collapse por meio de um link. Tanto faz, não tem problema nenhum. A única maneira que você vai ter que lembrar é que você vai estar trabalhando com ou o href quando é link, ou o data target quando é botão. Então vamos começar com o botão. Eu vou colocar um btn aqui, e para esse btn eu vou colocar um btn e um btn-info. Além disso, eu vou colocar um my, que eu quero uma margem, né, para cima de 2. Beleza, é isso aqui que eu quero. E aqui eu vou colocar detalhadamente um data, no caso eu quero um data target, e para esse data target eu posso chamar, por exemplo, como eu estou trabalhando com ID, eu coloco aqui um jogo da velha e coloco assim, ó, collapse, que é o nome do meu collapse aqui embaixo. Então aqui embaixo é só você colocar um ID e coloca collapse info aqui. Quando você salva, já vai aparecer esse botãozinho aqui. Então, aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu já vou deixar ele aparecendo. Então é só você linkar onde está collapse e colocar show. Quando você der um Ctrl S, aí já vai ficar aparecendo aí pra gente esse itemzinho aqui. No caso do botão, é sempre bom lembrar, né, que aqui eu posso colocar, por exemplo, Homem de Ferro, dá um Ctrl S, e vai aparecer aqui Homem de Ferro. À medida que você clicou, a gente quer que ele contrai, ele vai e volta, vai e volta. Então, para ele ir e voltar, simplesmente você vem cá e coloca um data toggle. Quando você coloca esse data toggle, você vai falar qual é o objetivo, né? O que ele tem que ficar alternando, né? Toggle. O que ele vai ficar alternando. Então, eu vou vir cá e vou colocar collapse. Pronto. Quando você clicar, ele já vai abrir e aparecer aí. Aqui embaixo, você pode colocar qualquer coisa que você quiser. Eu já vou deixar um código aí para vocês do que eu fiz aqui embaixo, que é bem simples. Coloquei só um row com texto. Eu vou colar aqui para vocês. E quando eu salvar, ele já vai aparecer aqui. Aqui, eu não vou escrever detalhadamente cada um desses itens aqui, porque eu acho bem bobagem, dado que essa parte aqui, eu já falei com vocês lá na aula, lá na sessão de tipografia, isso aqui é só questão de bordas, e tudo isso aqui está dentro de um row com suas respectivas colunas, né, do sistema de grids. Então, bem simples, só para ele ficar responsivo aí pra gente. Então, quando eu diminuo,
ele não vai aparecer a imagem aqui no final, e quando eu aumento, ele aparece lá. A imagem está aparecendo, mas se for um celular menorzinho, eu faço ela desaparecer com os displays aqui embaixo, beleza? Então, é isso. Em relação a utilizar, não um botão, mas utilizar aí um link, é só você colocar o A e o href, você vai lá e coloca, no seu href a mesma coisa, né? Collapse info, pronto, ele já vai aparecer assim, e aqui você vai lá e coloca o data toggle, a mesma coisa, que eu coloco collapse. Pronto, se eu escrevo aqui, ó, Homem de Ferro, dou um Ctrl S, já vai aparecer um link aqui pra gente, né? E à medida que você clica no link, ele vai aparecer ou vai diminuir. Isso aqui é muito simples. Aí, se você quiser deixar o seu botão com a mesma aparência, né? O seu link com a mesma aparência de um botão, só você colocar esse aqui, dar um Ctrl S e pronto. Voilá, tá aí. Então era isso em relação a Collapse. Tá, então agora a gente vai falar sobre o Accordion. Esse Accordion, ele é legal pra caramba porque você pode desenvolver algumas partes bem informativas do seu sistema, por exemplo, a parte de helps. Sem falar que você pode também lembrar de como a gente fez a parte de abas, né, a parte de tabs, lá dos botões, e ver que aqui você consegue colocar algumas questões de funcionalidades das abas, né. Essa parte de cima aqui, ó, eu consigo controlar, fechar, né, manter eles fechados, ou manter apenas um, né, então esse aqui está aberto, eu venho cá e... Se eu quiser também manter um deles aqui todos fechados, é só eu clicar aqui e vão ficar todos fechados. Como é que a gente trabalha com o Accordion? Vamos ver agora. Bem, aqui no Visual Studio Code, a primeira coisa que eu faço é colocar .accordion e dou um tab. Dentro desse Accordion, eu vou criar os meus cards e para cada card ele tem um cabeçalho e um corpo. Então vamos ver isso aqui. Eu venho cá e faço assim, ó, .card, e dentro do meu card eu quero um card -header, que vai ser o meu cabeçalho, né, onde vai ficar especificamente o meu botão, que vai abrir o meu corpo. Ou seja, no mesmo nível hierárquico do meu header, eu tenho que ter um collapse. Então eu venho cá e coloco um collapse. Esse collapse, ele vai ficar junto com... Aqui eu estou esquecendo do ponto, né? Aqui também eu estou esquecendo do ponto. Junto com esse collapse vai ficar o show, que é o que eu quero apresentar nesse exato momento. Já dentro desse collapse aqui, é onde eu vou colocar o card body. Eu venho cá nesse card aqui dentro do collapse, eu coloco um card body. Então, quando eu dou um tab, olha só, eu tenho do header e depois eu tenho um collapse. Aqui eu vacilei, esqueci de colocar ponto aqui, então agora sim, vai dar... Opa, vai tirar o Y aqui, agora sim deu certinho, olha só. Eu tenho um card dentro do meu Accordion, depois eu tenho um header, depois eu tenho um show, o que vai ficar sendo apresentado, né? E quando eu dou um Ctrl S aqui, já está aparecendo mais ou menos isso aí, ó. Então eu venho cá, multiplico os cards por 2, porque aí eu quero esse card aqui, vezes 2, e toda essa estrutura aqui dentro do meu card, né? Então eu vou tirar o Y aqui, vou dar um tab, beleza, lá. Eu tenho um card aqui agora, e eu tenho um outro card aqui. Vou dar um Ctrl S, aí ó, agora eu já tenho os dois cards. Esse primeiro card aqui é essa primeira estrutura aqui de cima, e o meu segundo card é a minha estrutura de baixo. O meu card de cima, ele sempre vai ter um card header e vai ter um corpo, que é esse corpo aqui. Só que eu tenho que mostrar para ele que eu tenho um collapse, né? Por isso que a aula de collapse vem antes. Por isso que o vídeo de collapse vem antes. E esse aqui ele vai estar aparecendo. Já esse aqui, eu não quero que ele fique aparecendo. Vou dar um Ctrl S aí. Então ele vai ficar lá contraído. Nesse aqui de cima, eu vou colocar um botão. E no de baixo também eu vou colocar um botão. Vou colocar um cursor piscando aqui e um outro cursor piscando aqui. btn.btn.btn-link. Lembrando que o primeiro BTN é para o botão, o segundo BTN é para a classe BTN e o terceiro BTN link é para classe BTN link, ou seja, elemento.classe.aclasse. Vou dar um tab aqui e pronto. Criei os meus dois botões, tanto embaixo quanto em cima. Aqui em cima, eu vou dar um Enter e vou escrever informação. E no de cima eu vou colocar 1 e aqui no de baixo eu vou colocar 2. Beleza, vou salvar e já vai aparecer aqui para mim os dois botões, né? Então esse aqui vai contrair o de cima e esse aqui vai contrair o de baixo.
Como é que eu faço isso? Vou selecionar essa parte aqui, vou dar um Ctrl D, e agora aqui, ó, eu tenho que trabalhar com o mesmo item que eu trabalhei com o collapse do último vídeo. Então, data, e aqui eu trabalho com o target, né? Beleza. No data target, eu indico qual é... No target, eu indico qual é o collapse que eu quero acionar. Então, eu coloco aqui, por exemplo, jogo da velha e coloco um collapse 1, por exemplo. E aqui embaixo eu já posso colocar um collapse. Eu posso colocar collapse, posso colocar qualquer nome que eu quiser aqui. E o meu collapse aqui embaixo, né? Eu vou pegar esse class collapse aqui, Ctrl D aqui, vou apertar End, e aqui eu vou colocar o ID. Para esse ID eu vou colocar collapse, e no de baixo aqui eu coloco 2, né? Então isso aqui eu estou tentando fazer de forma mais rápida possível para que vocês venham se acostumando com múltiplos cursores e principalmente também que venham se acostumando com o emit. Vou dar um Ctrl S e aqui ele já vai ficar salvo. Então, à medida que eu for clicando, eu quero que esse cara aqui ele abra e diminua. Só que a gente lembra que, além do target, né, eu tenho que trabalhar também com o toggle, né? Então eu tenho que colocar aqui, ó, data toggle. E o meu data toggle é para collapse, né? Quando eu venho cá e ele já tá... Aí eu venho cá e clico, ele já tá funcionando. Aqui vocês estão vendo que ele está bem independente, né? Então eu posso deixar todos os dois abertos, mas eu quero aquela oscilação, né? Por exemplo, eu cliquei aqui para abrir esse aqui de baixo, esse aqui de cima fecha. E eu cliquei aqui para abrir esse de cima, o de baixo fecha. Como é que eu faço isso? É só eu indicar no meu collapse, eu indico quem que é o pai. Então eu venho aqui, vou selecionar só o class collapse, vou dar um Ctrl D, vou apertar End, e aqui no final eu coloco assim, ó, data, traço, parent, e aqui eu coloco o ID do meu parent, né? No caso, eu venho aqui e coloco jogo da velha, accordion. Quando eu salvar, é só eu clicar e... tem alguma coisa errada, né? É simples. Você tem que lembrar que aqui você está trabalhando com ID. E aqui em cima a gente colocou class. Então a gente tem que alterar aqui para ID. Então eu vou dar um Ctrl S aqui e pronto. Agora está funcionando. E daí você coloca a informação que você quiser, né? Por exemplo, aqui dentro do corpo, eu vou selecionar meus dois corpos ao mesmo tempo. Vou vir cá, vou dar um Enter. Vou colocar aqui um H3, vou colocar informação, vou colocar informação 1, vou colocar um Loren. Aqui ele fica informação 1 e aqui informação 1. Se você quiser, você vem cá e só altera aqui embaixo para informação 2. Beleza, pronto. Agora eu clico aqui, ó lá. E ele fica oscilando os dois. Agora para o segundo acorde, eu só vou pegar esse primeiro aqui, ó, e vou tirar esse show, porque aí quando eu atualizar a tela, ele vai ficar os dois contraídos aqui. Então, no segundo, eu vou chegar aqui e vou colocar um jogo da velha accordion 1, porque a gente já tem um 2 em cima, né? Dentro desse cara aqui, eu quero 3 botões. Então eu vou colocar btn, traço, e vamos utilizar o link de novo, que é igual a gente utilizou em cima. Eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar ele por 3. Um único detalhe é que aqui, além desses itens aqui, eu ainda vou colocar aquelas duas propriedades que a gente já utilizou em cima, que a gente sabe para que serve. O data toggle, vou falar que ele é um collapse, e eu vou utilizar o data target, que eu vou colocar o jogo da velha, collapse, e vou colocar aqui um número. Então, vou utilizar o cifrão para ele multiplicar. Vou pegar essa estrutura aqui e vou colocar entre aspas, vou selecionar ela e só clicar em aspas. E aqui eu vou colocar uma div card, que será onde ficarão os meus cards, né? Card, beleza. Vou pegar essa estrutura toda aqui, vou comentar ela pra gente. Para caso você tenha dúvida de como eu fiz isso aqui, é só você consultar o emit. Então, coloco isso aqui, vem cá, apago o último caractere, coloco ele de volta e dou um tab. Beleza. Então eu tenho aqui todos os meus 3 botões e eu tenho um único card. Dentro desse card, eu quero um ID collapse, cifrão, começando a contar de 3 e eu quero vezes 3. Vamos ver se vai dar certo? Perfeito. Agora, dentro de cada um deles, vou selecionar, né? Só essa partezinha aqui, vou dar um Ctrl D, Ctrl D. Aqui dentro da minha estrutura aqui, eu ainda vou colocar class collapse. E aqui fora, eu vou colocar um data parent. E eu vou falar que o parent é o accordion, né? É esse accordion aqui, ó. Então eu vou colocar
accordion 1. E para cada um deles, a gente tem que colocar aquilo que a gente já sabe, né? Que é o card pare. Esqueci de colocar o ponto aqui na frente. Pronto. Agora a gente já tem um corpo para cada um deles. Eu espero que vocês não estejam se assustando muito com a utilização do Emmet. Caso fique com dúvida, volta lá na seção de Emmet e assiste aquela sessão de novo. Eu te garanto, à medida que você for pegando mais habilidades com o Emmet, você vai codificar muito mais rápido. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Vou dar um Ctrl S e já aparece aqui na frente, né? Olha lá, já estão aparecendo aqui os links para mim. Eu tenho que só colocar algumas informações aqui dentro, né? Então vou utilizar de novo. Vou apertar o Alt aqui para Mac e você aperta o Ctrl I para múltiplos cursores, né? Clicou no primeiro, segura o Ctrl, clicou no segundo e clicou no terceiro. Vou apertar Enter, eu vou escrever informação e que eu vou colocar informação 3, 4 e 5. E aqui eu vou selecionar essa palavra aqui, informação, vou dar um Ctrl D, vou apertar End com o Shift pressionado e eu vou copiar, Ctrl C. Vou vir aqui embaixo, vou apertar, vou selecionar só esse bar aqui, apertar Ctrl D, com a setinha para baixo. Eu vou dar um toquinho, né, com a setinha para baixo. Opa, dentro de um H3, né, então vamos colocar o H3 primeiro. Então vou colocar o H3 aqui primeiro. E aqui dentro, dado que eu vim aqui e selecionei esses três aqui, como eu tenho 3 cursores, é só apertar Ctrl V. Pronto, a minha informação está aí. Agora eu vou dar um P aqui, vou colocar um Loren qualquer, e aqui na frente já vai aparecer para mim, ó. Então já está quase funcionando aí do jeito que eu quero. Vou aumentar isso aqui um pouquinho. Legal. Para esses dois acórdions aqui, tanto de cima quanto de baixo, vou colocar só um HR aqui, beleza? Que é essa linhazinha aqui. E eu vou deixar esse meu primeiro collapse aqui, ó, que é o 3, eu vou deixar ele sempre aparecendo. Então vou dar um show aqui para ele. Tá funcionando. Então eu venho cá, informação 3, informação 4, 3, 4, 5. 4, 3, 4, 5. Você pode fazer muita coisa aí, você pode brincar bastante com isso aqui, colocar botões, colocar abas, do jeito que você achar melhor. A ideia do accordion, utilizando o collapse, né, igual a gente fez aqui em cima e tal, é isso aí.